meditar em capítulo por capítulo, com a direção que Deus tem me dado. Após a leitura do livro de Atos, estou fazendo uma sequência para Romanos. E é bom que os irmãos pudessem me acompanhar. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual antes prometeu pelos seus profetas, mas as santas escrituras acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, no fundo da carne. Os irmãos, olha que interessante Paulo falando que ele é separado, que hoje em dia é necessário, na verdade é sempre necessário, que um homem de Deus seja separado, ele seja como um nazireu, separado para o serviço de Deus, se apartando de todas as coisas do mundo, de todos os costumes, mudando para as coisas do Senhor. E aqui ele fala e observa a lei, sempre pensando nas escrituras e no que os profetas falaram. Porque a igreja ela não pode ser guiada por qualquer livro, por qualquer pastor, escritor. A igreja tem que ser guiada pela Bíblia. Por mais que o homem de Deus tenha uma boa influência, né, um bom conhecimento, ou então agregou muito para o Evangelho e fez ali uma obra, um livro, mas a palavra de Deus ainda é a Bíblia, e por ela há poder de transformação, libertação e edificação. A palavra de Deus não pode ser substituída acerca dos seus filhos que nasceu da desobediência de Davi, segundo a carne, e declarou o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando que após morrermos ainda haverá vida. Jesus falou que Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que eu e você, meu irmão, morram, viveremos. Se temos esperança em Jesus Cristo, há uma outra vida nos esperando. Há algo ainda nos esperando após a morte. Essa vida não acaba aqui para nós. Ainda há algo lá do outro lado nos esperando. E é a nossa vitória, a nossa coroa, é o que esperamos em Jesus Cristo, que Ele nos resgatará naquele dia e viveremos com Ele para todo sempre, pelo qual recebemos a graça do apóstolo para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. É necessário estarmos em obediência aos servos de Deus. É necessário estar em obediências à palavra, ao Evangelho, aos nossos líderes e ao que Jesus Cristo nos falou, porque Jesus Cristo é o líder maior. Jesus Cristo é maior do que os apóstolos, é maior do que qualquer pastor, qualquer presbítero. Tanto até eu tenho que estar debaixo da obediência de Jesus Cristo, entre as quais sois também vos chamados para ser Jesus Cristo. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e vos paz de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada nossa fé. Então é para pobre, para negro, é para rico, é para branco, é para indiano, é para africano, é para toda raça, é para o Oriente Médio, é para os muçulmanos, é para os judeus, para os brasileiros, para o americano que mora na Europa. Todos que aceitaram a fé de Jesus Cristo, todos que aceitaram o Evangelho,
se torna povo de Deus, um povo escolhido. E aqui ele diz no versículo 10: pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boas ocasiões de ir convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar alguns dons espirituais, a fim de que sejais confortados. E isso é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua. Assim é a vossa como a minha. Olha só que interessante. Paulo falando sobre o espiritual, sobre o desenvolvimento espiritual e sobre as coisas espirituais do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que ignores que muitas vezes propôs que ir ter convosco, mas até agora tem sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então aqui Paulo diz que estava sendo impedido porque um homem de Deus, meus irmãos, ele é guiado pela vontade de Deus. Não adianta eu e você, que faz a vontade de Deus, querer fazer do nosso jeito, que não vai. O Senhor quer da forma dele. Já estou há 2 semanas batalhando com o evangelismo, não consigo. Por que não consigo? Porque no momento ainda não é a vontade de Deus que eu vá para onde eu quero ir. Ministrar o evangelho. Deus não permitiu ainda, então ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que em Atos dos Apóstolos na Ásia, o Espírito Santo não permitiu que Paulo pregasse ali. Então é necessário que estamos em obediência, que às vezes Deus não vai permitir, às vezes queremos de uma forma, mas Deus quer de outra. Versículo 13. Não quero, meus irmãos, que ignores muitas vezes propus e convosco, que a gente tinha falado, então eu seria pedido. Eu sou devedor, no versículo 14, eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto os sábios como os ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, e a vos estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e depois os gregos. O poder de Deus é esse. Não me envergonho do Evangelho. Não deveríamos nos envergonhar do Evangelho. Tem gente que se envergonha. No meio das pessoas não fala que é cristão. Tem medo de não conseguir as amizades, Tem medo de perder as amizades, meu irmão? Irmão, toda amizade que você perder por conta do Evangelho é livramento, é do diabo. Pertence ao diabo. Se você perdeu amizades, até compromissos, até influências por aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, por livramento. Porque aquele que nega Jesus entre homens, ele negará diante de Deus. Eu não me vergonho do Evangelho. Anuncia quem for necessário, meus irmãos. Não importa se é em Roma, não importa se é fora do país, no seu estado, na sua casa, entre a sua família, na sua igreja. Não se vergonhe de anunciar o Evangelho na rua da sua casa, no seu trabalho. Não se vergonhe de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é salvação. Não se vergonhe de seu amigo estar tomando uma decisão errada e você não falar do Evangelho para ele. Guie conforme o Evangelho, porque o Evangelho é poder e salvação. Porque nele descobre a justiça de Deus e que a fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela tua fé. Ô meu cristão, você vive pela tua fé. Às vezes você quer ficar preso ao seu pastor, pastor vem aqui orar, pastor vem aqui, pastor vem aqui, ô irmão, chega de comer papinha. Do início tudo bem, mas você já está às vezes com 2, 3 anos, correndo atrás do seu líder, do seu pastor, meu irmão, está na hora de você desenvolver uma vida de jejum e oração, desenvolver um reino espiritual e começar a batalhar. Guerrear no reino espiritual, tá na hora, meu irmão, tá na hora de começar a batalhar. Ô guerreira, batalha aí, meu irmão. Tá na hora de começar a batalhar.
Porque do céu, versículo 18, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a justiça. Deus olhou do céu e não encontrou um justo. Deus olhou do céu e não encontrou um justo. Sodoma e Gomorra foi destruída. E o povo daquela época que estava perdido foi destruído pelo dilúvio. A ira de Deus está terrível sobre os pecadores que negaram o Filho de Deus, por quantos que Deus pôde conhecer neles e manifestar, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem claramente e veem pelas coisas que estão a ser criadas para que fiquem inesculáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não se glorificaram como Deus, nem lhe deram a graça. Antes de os seus discursos desvaneceram, os seus corações insensatos o aborreceu. Como tem orgulhoso, como tem gente só porque tem teologia, se acha poderoso, se acha que sabe de tudo, acha que é merecedor da graça de Deus. Portanto, versículo 21, todos os conheceis a Deus, não se glorifiquem como Deus, nem lhe deram a graça. Antes os seus discursos desvaneceram, os seus corações insensatos aborreceu. Dizendo, sábios tornaram-se loucos. Tem gente que é louco, fala que conhece da teologia profundamente, mas está louco, está perdido, é um adúltero, está no pecado. Não se arrependeu, não tem transformação, mas tem a Bíblia decorada, isso não lhe serve de nada, se não está em prática. Ô meu irmão, ô minha irmã, mas eu tenho conhecimento, eu tenho visto curso, eu fiz isso, não interessa. Se não está em prática na sua vida, não serve para nada. E mudando a glória de Deus incorruptíveis, insemelhante a imagens do homem corruptível, nas aves, de quadrúpedes e répteis. Por isto também Deus entregou as corrupções dos seus corações e imundícias, para que derramassem os seus corpos entre si. Como há muitos aí adorando o diabo, há muitos adorando imagens, há muitos em adoração a imagens, há muitos aí adorando imagens, adorando coisas que não existem, adorando imagens feitas no céu com o desenho da terra, coisas que estão nos céus e na terra, mas não adoram o Deus verdadeiro. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a si, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou nas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural dos contrários da natureza. Vamos ler de novo? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudavam o uso natural contrário da natureza. E o versículo 27, semelhante também os homens inflamavam-se em sua sexualidade uns com os outros, homens com homens, para com os outros, e cometendo tropeços, e recebendo entre si mesmo recompensa, e conviava o seu erro. Irmão, Deus está falando que ele criou, lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, Deus criou um homem e mulher. A palavra diz que só há como ter reprodução um homem e uma mulher. O homem não há reprodução, a mulher não dá frutos. Está indo contra a natureza de Deus, meus irmãos. Infelizmente, ô minha irmã, ô meu irmão, ô meu amigo, ô minha amiga, você que tem um relacionamento que não é que é com o mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem, segundo a palavra de Deus, você está em abominação. Abominação diante de Deus. Mas eu quero viver assim, viva. Mas você está em pecado. Há uma barreira terrível entre você e Deus, umas trevas
tem que abandonar este pecado para que tenha vida com Deus. A palavra está condenando as práticas homossexuais e práticas de lesbianismo. E como eles não se importaram, olha que a gente não está nem aí com a palavra, de ter conhecido a Deus assim, Deus entregou ao sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Muitos, quantos, estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos para malignidade. Irmãos, se você tem este problema, essa tentação por mesmo sexo, você tem que jejuar e orar e começar a batalhar no reino espiritual. O homem tem que se autodominar. Deus falou para Caim, o pecado está à porta, você deve dominá-lo. Entendeu? Se você tem esse problema, tem que dominar no jejum e na oração e fugindo da aparência do mal. Das filhos infiéis, nos contrários das infeições naturais, inconciliáveis, sem misericórdias, dos quais conhecendo o juízo de Deus, que não é digno de morte, tais coisas pratico, não somente fazer, mas também agradam dos que fazem. Irmãos, a palavra de Deus é essa. Não adianta viver em abominação e ter uma vida com Deus. Essas igrejas aí que aceitam homem com mulher, aceita todo tipo de abominação. Deus não está nelas. A palavra diz que Deus é santo. O altar é santo, a tua palavra é santa. Ele não rejeita ninguém. Ah, mas eu tenho um relacionamento com uma mulher e eu sou mulher. Deus não te rejeita. Então, mas eu tenho um relacionamento com um homem, né? Sou homem. E Deus também não te rejeita, irmão. Venha como está. Mas Deus rejeita o teu pecado. Deus é contra o teu pecado, porque todo pecado por trás há uma entidade maligna. E você deve lutar contra isso se quiser ter uma vida com Deus. Não dá para ter uma vida com Deus se não abandonar o pecado. Mas eu não quero. É Deus que vai te tratar. Mas saiba que um dia essa semente, a qual estou pregando, vai germinar. Que você vai entender que só tem uma vida com Deus quando se entregar para Ele por completo. Não somente nessa área, mas deixar que Ele transforme todo o teu caráter, todo o seu ser, para fazer mais semelhança dele e não fugir da natureza que Deus deu. Porque tudo que é contra a natureza de Deus pertence às obras do diabo. Amém, meus irmãos? Essa foi a reflexão do capítulo 1 de Romanos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã. Em vez de estar em capítulo por capítulo, como a direção que Deus tenha me dado, após a leitura do livro de Atos, só fazendo uma sequência para Romanos. E é bom que os irmãos pudessem me acompanhar. Romanos capítulo 1.